O islamismo radical não conquista o poder sozinho. Depende de governos fracos. Sim, você me ouviu. Pessoas fracas e submissas permitem que a radicalização se torne normal no país. E é assim que isso acontece. Isso não surge do nada. Se alguém na minha casa começasse a se radicalizar, as consequências seriam tão severas que isso nunca ocorreria. Isso nunca aconteceria, pois eu seria expulso de casa antes disso. Mesmo assim, por algum motivo questionamos. Como a islamização radical está acontecendo? Esquecemos de notar quem permite isso. A mídia e pessoas frágeis na internet, com medo de se posicionar, não nós. Não fazemos isso. E são os governos que permitem isso hoje. Quem explica melhor que Konstantin Kisin? Ele é nosso favorito, adoramos ele. O podcast Trigonometry é incrivelmente bom, amamos tudo nele. E aqui, ele faz um trabalho absolutamente incrível ao explicar o porquê. Por que os nossos governos estão permitindo essa insanidade? Por que a mídia está permitindo essa insanidade? Quero dizer, neste ponto, não estamos falando apenas de coisas teóricas que talvez poderiam ser percebidas como racistas. Estamos falando sobre praia de bonde. Bonde. Alguém me escreveu no meu negócio como soletrar. Bonde, como gastar. Praia de bonde. Ok, não importa muito. Austrália, a coisa que aconteceu na Austrália não é só teórica. São gangues envolvidas em aliciamento, assassinatos, decapitações, conflitos religiosos, assédio e estupros. Está realmente se tornando problemático. Você pensaria que as pessoas veriam isso como resposta e parariam, mas algo maior está acontecendo. Essas pessoas não vão parar por um motivo, assim como nossos governos não aparecem por uma razão. Porque, olha, aqui está o interessante. Somos milhões. Eu sei que só encontrei alguns milhares de vocês. Mas milhões de nós conhecem a verdade, enxergam e vamos encontrá-los. Nós vamos todos nos conectar, vamos construir uma comunidade tão forte e vamos resistir com tanta força contra essas pessoas. Só espera para ver. Mas nós sabemos e vemos e somos uma base eleitoral importante. Então, por que o governo não está nos agradando? Sim, alguns governadores entenderam. Há um motivo maior que vamos descobrir em breve. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e, o mais importante, se inscrever. Eu leio todos os seus comentários, agradeço muito a vocês. Buscamos pessoas interessadas em apoiar nossa página nos bastidores. Sou jornalista independente e faço isso sem receber nada. Estou gravando do meu quarto. Se curtir nosso trabalho, acesse o link de doação ou visite nosso site de produtos. Agradecemos muito por você estar aqui. Pessoas como você mantêm a página ativa. Obrigada por se inscrever, compartilhar, comentar e espalhar o amor. Agradecemos você. Vamos ouvir o que Constantino tem a dizer. Por que nunca admitem a violência islamista? Porque eles nunca serão honestos sobre a violência islamista. Já reparou como, após ataques terroristas islamistas, mídia e políticos insistem em afirmar que o islamismo não tem ligação com o Islã? A resposta envolve vários fatores, mas a razão principal é fácil de entender logicamente. Para não ofender idiotas, vamos deixar de falar sobre pessoas e falar sobre maçãs. Em vez disso, como você sabe... Vamos evitar ofender os idiotas, pessoal. Não queremos isso. São maçãs vermelhas, verdes e amarelas. Imagine que uma pequena parte das maçãs verdes é venenosa e pode machucar ou matar pessoas. É difícil distinguir as maçãs verdes tóxicas das outras maçãs verdes que são perfeitamente pacíficas, obedientes à lei e assim por diante. Agora imagine ser a autoridade de saúde responsável por proteger o público. Se a sua preocupação é resolver o problema da pequena minoria de maçãs verdes tóxicas, você imediatamente tomaria várias medidas. Você poderia dedicar recursos significativos para identificar as maçãs verdes tóxicas e removê-las das prateleiras dos supermercados. Encomende pesquisas sobre locais e métodos de cultivo das maçãs verdes tóxicas. Você poderia punir severamente quem conscientemente cultivar ou distribuir essas maçãs. Pode-se dizer que você lida com mortes causadas por maçãs verdes tóxicas? Importar mais maçãs verdes pode piorar a crise de saúde pública, até que sejam encontradas formas de separar as maçãs verdes ruins das boas. Quero dizer, que ideia maluca. Se existem maçãs verdes por aí que estão matando pessoas porque são venenosas, talvez devêssemos parar de comer maçãs verdes, gente. E talvez possamos identificar quais maçãs verdes são venenosas.
e tivermos um sistema de verdade para nos dizer a diferença entre as venenosas e as não venenosas. Embora todas possam ser venenosas, não sabemos. Devemos simplesmente permitir que as pessoas continuem comendo essas maçãs, porque o que de ruim poderia acontecer? O que de ruim poderia acontecer com maçãs venenosas por perto? Me diga, qual seria o risco? Não me ocorre nada. Venenosa. Maçã parece deliciosa. É assim que você agiria se priorizasse a segurança do público. Mas e se você, como autoridade de saúde pública, tivesse passado a década anterior afirmando que todas as maçãs são iguais? Que sugerir que uma pequena minoria de maçãs verdes é potencialmente tóxica é alarmismo e verdefobia? E se você tivesse apoiado abertamente a importação livre de maçãs verdes e resistido aos pedidos para checar se são realmente digeríveis para seus cidadãos? E se esse fosse seu mantra nos últimos 20 anos? Qualquer um que acredite que pode haver variações significativas entre a toxicidade de diferentes tipos de maçãs é um intolerante que deve ser silenciado por medo de encorajar a extrema-direita. Se você fosse responsável por pessoas morrendo nas ruas do seu país por uma minoria de maçãs verdes tóxicas, não explicaria tudo ao seu alcance? A diversidade das maçãs é a nossa maior força, que a toxicidade das maçãs verdes não tem nada a ver com o fato de serem verdes? Dizer que qualquer médico que proponha regular a importação de maçãs verdes é racista, a base do nosso consenso de elite é fingir que todas as maçãs são iguais, mesmo que pessoas morram por essa mentira. Então vamos deixar isso bem claro, apesar de ser flagrantemente óbvio o que se faz com um grupo de maçãs venenosas. Agora, mais uma vez, lembrem-se, essas são maçãs venenosas e nós sabemos de onde elas vêm. E nós poderíamos dizer, tchauzinho, tchauzinho, você não está permitido, você não está permitido. Mas porque existe um grupo de pessoas no poder que passou tanto tempo tentando nos convencer de que éramos loucas todos esses anos. A razão pela qual estamos tendo assassinatos, terrorismo e infiltração islâmica em nossos sistemas. E todos os problemas que vêm com o vírus mental do politicamente correto, porque eles também estão infiltrando isso. Porque eles acham que, se não soubermos nem qual é o nosso próprio gênero, eles vão conseguir nos dominar com muito mais facilidade. E eles estão absolutamente certos. O vírus do politicamente correto, da direita e do Islã, tem a mesma origem que nos ataca. E a solução para isso seria os governos realmente baterem o pé. Mas, infelizmente, esses maníacos egocêntricos não são capazes de dizer que estavam errados. Eu cometi um erro. 2 frases, muito simples. Eu estava errada, eu cometi um erro. É assim que os egos deles são grandes. Que apesar de terem que olhar nos olhos das pessoas cujos filhos foram assassinados, cujas filhas foram estupradas, eles têm que olhar essas pessoas nos olhos. E eles nem conseguem admitir que cometeram um erro. As pessoas cometem erros. Essa é a ironia disso. Acho que as pessoas entenderiam se um funcionário do governo dissesse: sabe de uma coisa? Eu vi as consequências. Fiz uma suposição, há 10 anos estava errada e defendi algo muito perigoso. Estou lutando contra isso agora. Imagina o quão heróica essa pessoa seria? Essa é a ironia disso. Que as pessoas, o nosso povo, apoiariam uma pessoa assim, em massa. Eles amariam uma pessoa assim. Exceto pelo fato de que essas pessoas não conseguem, por causa de seus egos, admitir que estavam erradas. Elas têm tanto medo de dizer isso, apesar de todos nós estarmos olhando para elas e conseguirmos ver isso tão claramente. Obviamente que elas estão erradas, e que não só estão erradas, mas que suas ideologias equivocadas colocaram todos nós em perigo. Até essa frase simples é difícil para elas dizerem que querem ficar lá, parecendo idiotas. Colocam as pessoas em perigo, colocam seus filhos em perigo, só para não terem que admitir que estão erradas. Quero dizer, isso não é incrivelmente patético? Você não acha isso simplesmente absurdamente patético? Quando é explicado com maçãs, fica tão óbvio para nós, para todo mundo, é tão óbvio que se alguém dissesse que tem veneno em alguma comida na sua geladeira, você não comeria. Você provavelmente não confiaria nesse importador e faria de tudo para impedir quem importa esse tipo de coisa. Isso não traz esse veneno para a sua sociedade.
E ainda tem gente tentando te convencer de que isso não é veneno, que o problema é você. Você está vendo as pessoas que você ama ao seu redor caírem mortas. E eles estão te dizendo que não existe veneno. Você só inventou isso porque está com medo. Você é islamofóbica, querida. É só uma fobia. É um medo irracional de uma ideia de religião. É isso que eles estão tentando nos dizer. Nós vemos as maçãs douradas, sabemos que essas maçãs verdes são venenosas. Todos nós sabemos disso. Podemos ver. E eles estão lá parados, como os completos idiotas que são, e acham que podem se safar porque somos tolas. Ridículo. Isso só me deixa tão irritada. Eu fico muito brava com isso, porque seria fácil de resolver. Tudo o que seria necessário é que essas pessoas que cometeram esses erros se virassem e dissessem: nós cometemos um erro, vamos mudar a política. Mas eles não podem e não vão, porque o próprio ego deles atrapalha. E o irônico é que eles já parecem tão idiotas de qualquer jeito e ficariam muito melhores, seriam muito mais respeitados, se eles apenas tentassem ajudar e tentassem parar. Parabéns, ai meu Deus, estou sem palavras. Hoje está difícil. Parabéns a todas essas pessoas por aí que estão se levantando e que estão falando. Mas, gente, quando vocês dão a explicação da maçã verde, fica tão óbvio o que realmente está acontecendo. É simplesmente tão óbvio. Não deixe que te façam sentir como uma pessoa má, racista ou islamofóbica. Todas nós sabemos quando ouvimos falar de um ataque terrorista contra um grupo de judeus. Como o que vimos agora em Boston, o que vimos na Austrália, o que estamos vendo em Los Angeles, o que estamos vendo em Nova York, o que estamos vendo em Amsterdã. Todas nós sabemos no que essas pessoas acreditam. Todas nós sabemos qual é o veneno. Todas nós sabemos disso. Infelizmente, estão tentando criar essa narrativa online. Na verdade, o verdadeiro Islã foi um muçulmano que o salvou. Não, esse é um cara que acredita no Islã. E apesar do fato de que o Islã tentou envenená-lo, de alguma forma, a bússola moral dele conseguiu resistir. Ele é a exceção, não a regra. Infelizmente, chegou a hora e todos precisamos reconhecer isso. Você não daria uma mordida em uma maçã verde. Se soubesse que uma delas poderia estar envenenada, você não faria isso. E o fato de que uma pessoa por aí deu uma mordida e não estava envenenada não deveria te convencer a tentar morder as outras. Pode ser veneno, meus amigos, e não se brinca com isso, entendem? Obrigada pela atenção, Matsu.